E aí pessoal, como é que vocês estão? Faz um tempo desde a última vez que eu gravei o vídeo e eu peço desculpa por isso. Eu acho que eu sumi durante uma semana e alguns dias. Mas é isso, eu tô de volta. É mesmo, é? Cara, hoje é dia 4 de dezembro. Finalmente dezembro chegou aí. E é muito doido quando tu para pra pensar, porque um dia desse era metade do ano e depois julho, agosto, setembro, outubro. E agora a gente já tá em dezembro, né? Eu pulei novembro, mas enfim, não interessa. E cara, a minha cidade, Macapá, aqui, minha pequena cidade, pelo menos pra cá, é o momento quando começa a chover um pouco, mês de dezembro. Não sei como é que é na cidade aí de vocês. Inclusive, deixa nos comentários aí como é que é. E, cara, o que eu tenho pra falar nesse vídeo? São três coisas, eu até listei elas aqui. Eu tenho um objetivo de chegar a 20 inscritos até o final do ano. Não sei se vai ser possível, mas joguei essa meta, bora ver se eu consigo. Não. O segundo, cara, pra quem acompanha a WWE, já tá ligado nisso aí, o John Cena vai se aposentar esse ano. E é uma merda, porque, porra, ele é meu herói de infância, então é um dos lutadores que eu gostava pra cacete, né, de WWE. Não é o favorito, mas tá no top 3 ou top 5, provavelmente. E o foco desse vídeo, né, cara, o Natal tá chegando. É isso aí, o Natal tá chegando. E vamos falar de Natal também. Eu não sei como é que é o Natal pra vocês também, mas pra mim, cara, é uma data muito especial. É uma data muito de família, paz, harmonia, aquela coisa. E quando eu era mais novo, acho que todo mundo, na verdade, a gente valorizava muito, ficava muito ansioso por causa de presente, árvore de Natal, essas coisas aí. E toda aquela atmosfera mágica em volta do Natal, do Papai Noel e outras coisas aí. E era uma coisa que me empolgava muito. Não que hoje não me empolgue, mas hoje é muito diferente porque eu tenho 23 anos. E, bom, eu sou um estudante desempregado, né? Porque eu sou universitário e não tenho nenhum emprego. E isso me lembrou muito da época de escola, porque eu também era desempregado e era estudante, então não mudou muita coisa. Mas hoje eu consigo valorizar muito mais a família. Não que eu não valorizasse antes, mas hoje é muito mais mesmo, assim. E isso é muito bom, não sei se pra vocês também é assim. E, cara, fazendo uma retrospectiva, assim, lembrando do que aconteceu esse ano, é uma coisa que eu queria compartilhar pra vocês, assim. Se esse vídeo chegou pra ti, presta atenção, cara, presta atenção na mensagem aqui. Esse ano eu tive algumas perdas e que impactaram muito na minha vida. Eu acho que eu já falei isso antes, a primeira grande perda da minha vida, o primeiro funeral que eu tive presente foi no funeral da minha avó. E foi há uns 3 anos atrás. Eu acho que 3 anos atrás. E foi muito difícil pra mim, muito difícil mesmo. E aí passou um tempo e eu tava pensando sobre isso. Na época eu pensava, que bom que a minha avó tá viva, né? Porque é a geração mais antiga da minha avó. Então, se ela tá viva, significa que os meus tios e os meus primos, entendeu? Vai demorar pra chegar a morte pra galera. E depois que a minha avó morreu, eu fiquei naquele pensamento triste que é tipo, mano, foi aberto um selo nisso aqui, que as gerações agora vão morrer depois dela, porque é o caminho natural da vida. E eu fiquei triste pelo falecimento da minha avó e mais triste por pensar nisso aí. Mas enfim, uma angústia minha do meu ser que é uma coisa que marcou minha vida, entendeu? Negativamente. E foi um período de muito crescimento, inclusive espiritual. Aí o que aconteceu? Nesse começo de ano, minha tia Isabel veio a falecer, cara. E eu era muito próximo dela, muito próximo mesmo. O meu tio, que era casado com ela, meu tio Bruno, meu tio de sangue, ele trabalha o dia inteiro, até hoje inclusive. Então quando a gente ia visitar ele, na casa dele, tava lá minha tia e ela sempre recebia, a gente ficava conversando horas até ele chegar em casa. Era muito divertido. E era uma pessoa simples, muito humilde, conversava sobre tudo. Me perguntava sobre a minha vida, sobre relacionamento que eu tinha na época, né?
com outra pessoa, inclusive. E aí era muito doido, era muito divertido e eu tinha aquele ambiente de paz, sabe? E perder minha tia foi muito triste até hoje, inclusive, porque ainda é recente, né, esse ano. E inclusive foi o terceiro funeral que eu fui. Meu segundo foi com um professor da Unifap, o professor Adilson, que ele morreu. E aí, cara, um ano de muitas perdas, muitas perdas. Meu professor morreu, né? Teve isso. Mais recente, não faz nem uma semana, acho que deve fazer uns 4 dias, 4 ou 3 dias, a cachorra da família morreu, a cachorra que morava na casa da minha avó, inclusive, que era da minha tia. E é muito triste, a Zara morreu. Porque simbolizava ainda aquele vínculo que eu tinha com a minha avó também. Porque essa cachorra, ela era da época da minha avó, entendeu? Ela tinha 12 anos, ou perto disso. Então, ver que ela morreu, cara, simboliza é como se quebrasse outro selo, entendeu? Tipo, nossa, aquela geração tá indo embora, entendeu? Até os cachorros daquela época. E eu fico mais triste ainda por causa disso, quando eu percebo que as coisas, as pessoas, os animais, tudo que eu amava tá começando a ficar mais idoso, entendeu? Os meus parentes e coisas parecidas. É uma coisa um pouco triste. E é nisso que eu vim lembrar da galera do Natal. Porque, o que significa o Natal? Qual é a época, qual o objetivo principal do Natal? É uma celebração, uma data comemorativa, não um feriado, como queira, sobre a família, né? Sobre a família, sobre valores, sobre Jesus Cristo, o nascimento, né? E não sei pra vocês, mas eu sou cristão, sou católico. É uma data muito simbólica, muito importante. E que a gente passa perto dos entes queridos, principalmente da família. Mais uma vez tocando nesse ponto. Então, se esse vídeo chegou pra ti, cara, e tu tá brigado com a tua família, com teu tio, tua avó, teus pais, ou qualquer que seja, com teu irmão, irmã, reconsidera, cara, reconsidera porque tu tem tempo ainda. Tu é jovem, nós somos jovens ainda, né? Mas se não for também, tanto faz. O negócio é tocar um pouco no coração, pensar um pouco nas atitudes e perdoar, porque a gente não sabe, né, quando é que é o dia que a gente morre. Ninguém sabe disso. Salvo em doenças terminais, mas isso não é um ponto. Então, valorize a família enquanto vocês têm, porque é muito ruim, cara, muito ruim tu não poder se despedir. Eu não tive a oportunidade de me despedir da minha tia, né, antes dela morrer esse ano. E ela morreu muito rápido, foi coisa de internação em um dia, uma madrugada, e no dia seguinte, quando amanheceu, ela estava morta. E isso fez a gente ficar muito triste, porque a gente nem pôde se despedir. A sorte é que ninguém tinha nenhum ressentimento ou arrependimento com relação a ela. E isso é muito bom. Mas não deixe de ser triste, né? Então, se tu tiver brigado com alguém da família, ou amigo, parente, colega, cara, faz as pazes, não custa nada, entendeu? Engole o orgulho e vive a tua vida da melhor forma, cara, porque não tem nada melhor do que deixar a tua consciência limpa, entendeu? Por mais que a pessoa não vá aceitar a tua desculpa, mas tu já fez tua parte, e esse é o sentimento que deve prevalecer. Então, pra tu ter um equilíbrio nessa vida aí, pra tu ter uma paz. E é isso. Natal, pra mim é isso. Momento de paz, celebração da família e tudo que acompanha isso. É isso, galera. Foi mal sumiço. Eu realmente não tava tendo tempo. Eu tava em período de prova aí, uma semana muito cheia, muito conturbada, inclusive. Quem é universitário sabe como é que é, tá ligado? Eu queria ter gravado bem antes esse conteúdo, eu queria ter gravado semana passada, só que a minha vida tá um negócio. E como eu escondo meu canal, esse meu hobby aí de gravar vídeo, eu não pude fazer isso porque minha mãe tava naquele quarto bem ali ao lado. E ela ia ouvir tudo que eu tô falando aqui pra vocês. E de vez em quando meus pais estão por aí, enfim, é uma merda. Eu tô gravando quando eu tenho tempo e quando eu posso mascarar esse negócio aí, esse hobby de youtuber. Mas é isso, galera. Fiquem com Deus e celebre o Natal da melhor forma possível. Talvez lá pra frente, perto da véspera de Natal, eu grave outro vídeo. Então é isso, galera. Falou!